Suas mãos já não acariciavam. Seus pés já não caminhavam na direção dos pecadores. Sua voz já não era mais escutada. Estava em silêncio. Havia baixado à sepultura. Ele pregou com sua vida a palavra de Deus e seguia pregando em sua morte. Mesmo na tumba, ele nos ensinou a dar passos de serenidade, respeitando e aceitando a vontade do Pai. Ele trabalhava em nosso favor, dando passos em silêncio. Boa noite, amigos reunidos aqui no auditório da Novo Tempo. Seja bem-vindo mais uma vez para o nosso programa especial de Semana Santa, Nos Passos de Jesus, um caminho de esperança. Ontem tivemos um tema muito especial, quando nós descobrimos o que de fato é santo na Sexta-feira Santa. Foi a morte de um justo. E graças à sua morte, hoje nós podemos ter vida e vida eterna. Hoje vamos estudar a respeito do sepultamento de Jesus. E assim como esse sepulcro encontra-se fechado atrás de nós, diante de vocês, Jesus estava guardado no sepulcro naquele sábado. Mas mesmo sepultado, Ele nos ensinou, e os passos em silêncio trarão para nós lições especiais nessa noite. Eu quero cumprimentar com muito carinho a você, telespectador da Novo Tempo, que está em sua casa, em sua residência, no escritório, através de um canal aberto da Sky ou pela internet, assistindo esse programa especial de Semana Santa. Que Deus o abençoe ricamente. Lembrando que amanhã à noite nós teremos a última das 3 noites estudando a respeito do tema da vida e da morte de Jesus. Eu queria saudar também com muito carinho a todos aqueles amigos que estão reunidos em alguma igreja adventista do nosso país. Quem sabe em algum auditório. Você foi convidado num momento muito especial para esse encontro. Desde o domingo passado até a quinta-feira, estivemos reunidos em grupos nas nossas casas, nos lares, estudando a palavra de Deus. E quinta ou sexta, sábado e domingo, estamos juntos agora, num auditório, estudando os últimos momentos. E hoje vamos aprender lições preciosas da palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Muito obrigado por haver aceito um convite de algum amigo ou irmão para estar nessa cerimônia, nesse evento. Eu quero convidar você a mais uma vez, nós olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia e descobrirmos lições espirituais que todos nós podemos ter, principalmente nesse momento tão especial que estamos vivendo, a assim chamada Semana Santa. Ontem nós vimos a respeito da crucifixão de Cristo. E terríveis foram os acontecimentos daquela sexta-feira. Eu disse para vocês ontem de que exatamente meia-noite Judas beijou a Cristo. A partir daí Jesus começou a ser surrado, açoitado. Foi levado aos líderes religiosos, depois aos líderes da nação, mas em todo esse percurso até o Calvário, algo nos chama muito a atenção. Sabe o quê? Jesus nunca esteve preocupado consigo mesmo, mas com as pessoas as quais ele viera salvar. Você se lembra que quando Judas chegou para beijar a Cristo, Jesus perguntou assim para os soldados: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Jesus estava sendo preso, mas naquele momento, ele não estava preocupado com ele, que seria levado para a cruz, mas ele estava preocupado com os discípulos. E ele disse assim para os soldados: se vocês estão buscando a mim, deixem então que estes vão embora. E os soldados permitiram que os discípulos se fossem. Na hora da prisão, Jesus não estava preocupado com ele, mas com os discípulos. Jesus foi preso, açoitado, injustamente julgado e condenado.
E na manhã da sexta-feira, eles levaram Cristo até o Monte da Caveira, até o Calvário. Mas enquanto Jesus caminhava naquilo que nós tradicionalmente chamamos de Via Dolorosa, algumas mulheres estavam à beira do caminho, e essas mulheres demonstraram compaixão, e elas começaram a chorar ao ver a injustiça que se estava cometendo com esse homem. E Cristo parou, olhou para essas mulheres e disse assim: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes por vós. Através dos olhos proféticos, Jesus contemplou o ano 70 da nossa era, quando a cidade de Jerusalém seria invadida pelo exército romano, e algumas daquelas mulheres e os filhos delas seriam mortas na invasão de Jerusalém no ano 70. Jesus não estava preocupado com ele que carregava a cruz, mas preocupava-se com aquelas mulheres que demonstraram misericórdia à beira do caminho. Finalmente, quando chegaram no Calvário, uma cruz que não era dele, era a cruz de Barrabás, foi deitada ao chão, e os soldados começaram a pregar Cristo na cruz. Jesus, que sofria intensa dor pela separação do Pai, agora também sofria a dor física. E aqueles soldados, enquanto o pregavam, qual foi a oração de Cristo? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava preocupado com ele mesmo, mas com os soldados que o crucificavam. Uma vez pregado, a cruz foi levantada, foi solta na cova que para ela fora preparada. Isso provocou intensa dor física em Cristo. E lá pregado na cruz, poucos estavam ali, mas entre aqueles que estavam ao pé da cruz, estava a mãe de Jesus, Maria. Sabe o que Jesus fez? Antes de morrer, Jesus se preocupou em deixar um lar para sua mãe. E olhando para João, o discípulo mais novo dos 12, Jesus disse para João: João, eis aí tua mãe. E disse para Maria: Maria, eis aí teu filho. Ou seja, cuidem um do outro até que eu volte. Jesus não estava preocupado com ele que morria na cruz, mas preocupado com um lar para sua mãe e para o discípulo mais novo. E eles deveriam estar juntos até que Jesus voltasse para buscá-lo. Não é extraordinário pensar em como Jesus se preocupava com as pessoas? Não com o seu sofrimento, mas com as pessoas que ele convivia, com as quais ele estava envolvido. E às 3 horas da sexta-feira, Cristo morreu. José de Arimateia e Nicodemos eram 2 homens que eram membros do Sinédrio, muito ricos, influentes, conheciam Pilatos. E eles foram até Pilatos pedir o corpo de Jesus. O próprio José de Arimateia desceu o corpo da cruz. E esses homens ricos e influentes, que enquanto Jesus estava vivo não declararam que eles o haviam aceitado, que eles o seguiam, agora na morte eles o fariam. E com a ajuda de alguns, o corpo foi tirado daquela cruz e foi levado até o sepulcro de José. A profecia havia predito: com os ricos ele estaria em sua morte. E na sepultura, o corpo de Jesus foi guardado na sexta-feira. Quando os últimos raios de sol poente anunciaram a chegada do sábado, as mãos de Cristo já estavam cruzadas sobre o seu corpo dentro da sepultura. Quando amanheceu o sábado, aquele foi um sábado estranho.
Estranho porque as pessoas concorreram para o templo, levando seus enfermos. E a multidão perguntava: nós trouxemos nossos enfermos para que Jesus de Nazaré os cure. Mas aquelas mãos tantas vezes estendidas para curar, aquelas mãos que quando tocavam o leproso, o deixava limpo, agora não mais podiam ser estendidas. Elas estavam cruzadas no sepulcro. Aquele olhar que mesmo na hora de repreensão demonstrava amor e afeto, estavam cerrados. Aqueles lábios, tantas vezes abertos para trazer uma palavra de consolo, agora estavam fechados. E aqueles pés, empoeirados pelas viagens, das cidades onde às vezes Jesus entrava e quando ele saía, não restava uma só pessoa doente, porque aonde Cristo ia, ele levava a esperança. Os pés estavam agora na sepultura, inertes. Jesus estava sepultado. O que Jesus nos ensina, mesmo de dentro da sepultura? Nessa semana, nos passos de Jesus, um caminho de esperança, hoje iremos aprender passos em silêncio. E mesmo na sepultura, Jesus ensinou várias lições. Eu quero destacar com vocês 3 delas. Abra sua Bíblia em São Mateus, no capítulo 27. Você que nos acompanha em casa, eu convido você a tomar a sua Bíblia e abri-la comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 27. E nós iremos aprender agora 3 ensinos de Jesus, mesmo estando sepultado no sepulcro de José. E nós vamos nos surpreender com o fato de que há lições espirituais que precisam ser aprendidas e praticadas, mesmo para nós que vivemos no século 21. E eu convido você a ler comigo Mateus capítulo 27, do versículo 57 ao verso 60. Mateus 27, 57 a 60. Assim diz o texto sagrado: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera. Abriu na rocha e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Jesus foi sepultado na sepultura de José de Arimateia. E a primeira lição que Cristo ensina desde essa sepultura é a lição da simplicidade. Quando nasceu, Jesus não tinha uma casa para nascer. E emprestaram para ele um estábulo. E ali, numa manjedoura emprestada, nasceu o menino Deus. Ele renunciou às cortes celestiais, aonde liderava toda a hoste angélica, para se fazer homem e nascer como um pobre, lá em Belém. Ao longo de sua vida, viveu como uma pessoa simples, filho de um carpinteiro. E por vários anos trabalhou com seu pai na carpintaria, para ajudar a prover os recursos para a subsistência da família. Quando começou o seu ministério, na multiplicação dos pães, os pães e peixes foram emprestados por um garoto, uma criança, que por ali estava. Certa vez, quando uns dos discípulos se aproximaram de Cristo e se propuseram a segui-lo, a resposta dele foi: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça.
Ao longo de sua vida, ele foi uma pessoa simples. E quando morreu, não havia uma sepultura para ele. José teve que emprestar. O primeiro ensino que o Evangelho nos traz nessa noite é que nós devemos ser pessoas simples, como era Jesus. E a simplicidade, para ser vivida, tem que ser vivida com base em uma palavra: contentamento. Contentamento. Infelizmente, a nossa sociedade hoje, ela é tremendamente hedonista. As pessoas vivem para a busca do prazer. Todo mundo só quer buscar o prazer. Se há algo que dá prazer, eu faço. Se não dá prazer, eu não quero. E hoje existem 3 coisas que atraem o ser humano de forma extraordinária: móveis, imóveis e automóveis. Há uma busca desenfreada por essas coisas. E há pessoas que estão perdendo sua saúde para conseguir alguma coisa. E depois, quando juntam alguma coisa, tem que gastar para curar a doença. Há pessoas que estão correndo para conseguir muitas coisas nessa terra, mas não estão preocupadas com a vida futura. E alguém já escreveu certa vez com muita propriedade: quem para esta vida todo o preparo faz e nenhuma para a eternidade, é sábio por um momento e nécio pela eternidade. Nós temos que ser sábios agora e sábios para a eternidade. Para isso temos que viver vida simples. Esta é a primeira lição que Cristo quer nos ensinar. Mas há também aqui uma segunda lição que eu e você podemos aprender ao pensarmos em Cristo na sepultura durante aquele sábado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Continue marcando Mateus 27, mas olhe comigo Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, leia comigo os versos 1 a 3. Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque naquele dia descansou de toda a obra que como Criador fizera. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Cristo é o agente da criação. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, lá no princípio, o Gênesis 2 declara de que ao terminar a criação em 6 dias, ele descansou no 7º. Mas quando você vai para o profeta Isaías, capítulo 40, o profeta diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Se Deus não se cansa, por que ele descansou no 7º dia, após haver criado o mundo? É simples, para nos deixar um exemplo. O próprio Cristo fez isso. Jesus se dirigiu ao Rio Jordão e pediu que João Batista o batizasse. Mas o batismo, no Novo Testamento, é um símbolo de arrependimento de pecados. Mas Cristo não tinha pecado. E por que ele foi até o Jordão para ser batizado? Para servir de exemplo. Deus não estava cansado, mas ele descansou no 7º dia. E agora, quando Cristo termina o seu ministério, e quando ele dá o brado na cruz, está consumado, o corpo dele é colocado na sepultura. E assim como quando terminou a obra da criação, ele descansou no 7º dia, agora, quando ele termina a obra da redenção, ele descansa no 7º dia. Você acha que isso foi pura coincidência? Claro que não. Não há na Bíblia esse tipo de coincidência. Não há no ministério de Cristo coincidências. E você que está me assistindo em casa deve estar se perguntando: onde, pastor, você quer chegar? Eu quero chegar no ponto mais controvertido da cristandade atual. Qual é o verdadeiro dia de repouso à luz da Bíblia? Sábado ou domingo? Muitos dizem por aí que é o domingo,
E alguns estão dizendo que o domingo deve ser santificado em homenagem à ressurreição de Cristo. Pois bem, não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia me ensina é que o dia a ser santificado, do Gênesis ao Apocalipse, é o sábado. E eu posso dar para você pelo menos 104 textos na Bíblia que falam sobre o sábado e a sua santificação. E certamente você não pode me dar um único texto dizendo que o domingo é o dia santo, porque de fato esse texto não existe. Há no Novo Testamento 9 menções ao primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. E em nenhum desses 9 textos é orientado à igreja cristã que ela deva santificar esse dia como um dia especial. Aí fica a pergunta: pastor, se não há base bíblica para a guarda do domingo como um dia santo, por que a cristandade em geral está guardando o domingo e não sábado? Eu precisaria de mais tempo para explicar para vocês uma profecia do livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, onde lá fala que o anticristo atacaria a lei de Deus e mudaria a lei de Deus, e de fato a lei de Deus foi mudada. E se você comparar a lei de Deus que está contida em Êxodo 20, versos 3 a 17, com o que se ensina hoje pelas igrejas, você vai perceber 3 mudanças substanciais. Primeira mudança, o mandamento que proíbe adorar a imagem de escultura, ele foi tirado da lei. Segunda mudança, o mandamento 4º declara de que nós devemos santificar o sábado, mas por aí se ensina a guardar os domingos e festas. Terceira mudança, como foi suprimido o mandamento que proíbe adorar imagens de escultura, o 10º mandamento foi dividido em 2, para que voltassem a ter 10. E essas foram as 3 mudanças operadas contra a lei de Deus. Só que a lei de Deus não muda. O próprio Cristo declarou em Mateus 5, 17 e 18, não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas, até que os céus e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo descansou na sepultura no sábado, porque assim como ele havia descansado da obra da criação, ele agora descansa da obra da redenção. E é por isso que no Apocalipse, capítulos 4 e 5, quando todos os seres celestiais dão glórias a Deus, há um motivo especial para esta glória. O primeiro deles é, porque tu criastes todas as coisas, sim, por tua causa vieram a existir. Então Deus é digno de adoração, porque Ele é o Criador. Mas o Apocalipse 5 introduz um novo elemento. Por que Cristo é digno de ser adorado? E o Apocalipse declara, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Cristo deve ser adorado porque é o Criador, e também porque é o nosso Redentor. E quando Ele terminou a sua obra de redenção, Ele descansou na sepultura no 7º dia, assim como havia feito na criação. Talvez você esteja ouvindo essa verdade pela primeira vez. Eu queria convidar você a permitir que o Espírito Santo conduzisse sua vida. Eu disse ontem, se nós não queremos ser cristãos que acreditem na veracidade desse livro, nós podemos seguir tradições humanas. Mas se eu quero ser um cristão que segue apenas a Bíblia, eu tenho que compreender e conhecer a verdade, porque só a verdade liberta, é o que Jesus nos ensinou. Há um terceiro ensino, que Cristo pronunciou mesmo estando na sepultura. E esse ensino é um dos mais extraordinários. Só Ele pode preencher o existencial, o vazio que há em cada ser humano. Quando nós fomos criados, Deus colocou em nosso interior um vazio do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. E eu queria convidar você a ler comigo um texto no Evangelho de São João, capítulo 3. João, capítulo 3,
versos 14 e 15. Você que nos acompanha em casa, preste muita atenção nesse terceiro ponto, que é um dos pontos mais especiais. João, capítulo 3, versos 14 e 15. Preste atenção no que esse texto está nos ensinando. Palavras de Cristo, ditas a Nicodemos, numa noite em que Nicodemos o foi procurar. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o que, amigos? A vida eterna. Naquela noite, quando Nicodemos foi procurar a Cristo, ele disse para ele: assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Que serpente é esta? Houve um momento na peregrinação do povo de Israel que várias serpentes surgiram no deserto, serpentes venenosas, e elas estavam mordendo os israelitas e esses estavam morrendo. E nessa confusão, Deus orientou Moisés que erguesse uma serpente numa haste, uma serpente feita de bronze. E essa serpente de bronze, erguida numa haste, era um símbolo do Messias. E todos aqueles que olhavam para essa serpente de bronze eram curados. E então Jesus trouxe esse incidente à memória de Nicodemos e disse: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos não entendeu muito bem essas palavras. Nicodemos não se pronunciou como um seguidor de Cristo. O tempo passou, mas quando chegou aquela sexta-feira santa, quando Cristo foi crucificado, após ele haver sido pregado lá no Monte do Calvário, quando a cruz foi levantada, no exato momento em que a cruz estava sendo erguida, Nicodemos presenciou. E quando Nicodemos viu a cruz sendo levantada, ele lembrou-se das palavras que Jesus havia lhe dito algum tempo atrás. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele entendeu naquele momento que a cruz era a única esperança para ele e para a humanidade. Só Cristo pode preencher o vazio que existe no coração humano. E se ao longo do ministério de Cristo, Nicodemos não o aceitou publicamente, nesse momento, ele o aceita como seu Salvador. Nessa noite, nós teremos a alegria de ver um casal muito especial, a Kátia e o Marcelo, que vieram aqui publicamente para testemunhar dessa entrega a Cristo. Só Jesus pode preencher o vazio do coração humano. É isso que ele nos ensinou do sepulcro. E eu queria que vocês entendessem uma coisa bem especial, Kátia e Marcelo. Andam dizendo por aí de que nós devemos santificar o primeiro dia da semana, porque nele Jesus ressuscitou. Isso não é verdade. Mas eu queria que a palavra de Deus nessa noite respondesse para nós como se celebra a ressurreição de Cristo. E quando eu abro a minha Bíblia, no que Paulo escreveu aos Romanos, e eu convido você a tomar a sua Bíblia e abrir comigo. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versos 4 a 6, Paulo disse assim, Romanos 6, 4 a 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos.
Sabe como se celebra a ressurreição de Cristo? Não é guardando o primeiro dia da semana. O domingo não é um dia santo. Ele é um dia bom como qualquer outro dia. Mas o dia santo da Bíblia é o sábado. Mas a ressurreição, você celebra sendo batizado. Porque agora, quando o pastor Eusélio mergulhar vocês, e vocês forem completamente imergidos na água, vocês estarão sendo sepultados com Cristo. Quando se sepulta alguém, não se deixa um membro, uma mão, um pé, uma cabeça de fora. Sepulta-se por completo. É por isso que a Bíblia não apoia batismo por infusão e batismo por aspersão. Não existe isso na Bíblia. O único batismo bíblico é por imersão. E se eu estou falando para alguém que está em casa e que um dia foi batizado por aspersão, por infusão, e você não foi mergulhado completamente nas águas, meu querido, eu preciso dizer com todo o carinho que você merece, você não está batizado. Porque a própria palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, imergir, afundar. E se você associar o ensino de Cristo em Marcos 16:16, quando ele declarou: quem crer e for batizado será salvo. Não haverá esperança de salvação para você, a menos que você passe pelo verdadeiro batismo, como a Kátia e o Marcelo passarão agora. Kátia, aceitaste Jesus como teu Salvador pessoal. E nessa noite, com muita alegria, você vem aqui para testemunhar da sua entrega. O céu está em festa, porque um pecador volta à casa paterna. E é por isso que, em conformidade com a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, o pastor Eusélio te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Kátia está voltando para os braços do Pai. Ela influenciou seu marido, o Marcelo. Eles começaram a assistir a Novo Tempo. Começaram a assistir o programa Bíblia Fácil. Pediram aqui para nós a revista de Daniel. Fizeram todo o curso. O coração deles foi tocado. E o Marcelo, juntamente com a esposa, vem aqui para entregar sua vida a Jesus. Marcelo, desde o seu nascimento, Cristo já estava à sua procura. Chegou um ponto que você não mais resiste ao apelo do Espírito Santo. E louvado seja Deus por isso. E nessa hora, você está celebrando a morte, o sepultamento. Mas quando você sair da água, você estará celebrando a ressurreição de Cristo. Porque vai ficar sepultado nessa água o velho homem, e você vai ser uma nova criatura, para servir a Deus em espírito e em verdade. Por isso, em conformidade com a ordem do Mestre Jesus, e como ministro do Evangelho, o pastor Eusélio te batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Sabe o que nós estamos testemunhando? Uma celebração da ressurreição de Cristo. Não é o tema de hoje. Amanhã à noite eu vou falar sobre a ressurreição. Mas eles estão celebrando a ressurreição de Cristo, porque Cristo morreu, foi sepultado, mas Ele não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou. E sabe por que Ele ressuscitou? Para trazer sentido à nossa existência. E só há sentido para nós quando Cristo habita e completa o vazio de nossa alma. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei. E eu queria fazer um convite especial a você que está aqui no auditório da Novo Tempo agora. E um convite muito especial a você que está em casa. Você que está numa igreja, num auditório, talvez pela Sky, Canal 14, pela internet, ou numa TV aberta, assistindo esse momento especial.
Eu quero convidar você a fazer agora a maior entrega que um ser humano pode fazer. Quero convidar você a tomar a decisão que todos nós precisamos tomar se um dia quisermos estar nos céus. É a decisão pelo santo batismo. É a decisão de ser batizado como Cristo foi. E somente a entrega do nosso coração a Cristo e o batismo é que nos darão sentido em nossa vida. Antes que eu viesse para o auditório, alguém colocou sobre a minha mesa uma carta que me foi enviada do Espírito Santo. Essa carta foi escrita no dia 7 de março desse mês. E esse amigo que nos escreve, ele disse: caro pastor Arilton, e entre outras coisas, ele escreveu aqui: acabei de ter um infarto. Foram 3 infartos. Tive que colocar 3 stents. Os médicos reuniram a minha família e disseram que eu viveria no máximo 5 anos. Foi nesse dia que eu conheci Jesus, pois Ele estendeu a sua mão para mim, me tirou do fundo do poço que eu vivia. Pastor, eu queria receber um exemplar da Bíblia Fácil. Junto com esse pedido, peço ao irmão que eu seja presenteado com uma dedicatória, pois esta Bíblia será usada por mim e futuramente por aqueles que ficarem após a minha partida, da morte para a vida. Esse telespectador entendeu a essência do cristianismo. Quando nós morremos para o eu e somos batizados, nós partimos da morte para a vida. Enquanto o quarteto cantar, aqui no auditório, se você quiser tomar agora a sua decisão para continuar estudando a Bíblia e em breve ser batizado, enquanto eles cantarem, você poderá vir aqui à frente. Você que está numa igreja, num auditório, em algum ambiente, eu vou pedir os pastores e anciãos que venham para frente. E se você quiser tomar agora a sua decisão pelo santo batismo, eu vou pedir a você que se levante e venha. Mas se você está em casa, não tem um pastor para te abraçar, não tem um amigo para te receber, mas quer tomar a sua decisão, eu vou pedir você que vá agora para a internet. Acesse o site decidimudar.com.br. Lá você vai ter um formulário. Coloque o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone, porque a Novo Tempo vai ligar para você. Nós vamos escrever para você. Nós queremos te ajudar nessa decisão. Se você está em casa, em qualquer lugar desse país, ou até fora dele, e se você quer tomar a sua decisão por Cristo e pelo batismo, acesse o site decidimudar.com.br. Deixe os seus dados, que a Novo Tempo vai falar com você. Enquanto o quarteto canta, será o tempo que você terá para tomar a sua decisão pelo batismo. E você que está conosco nesse auditório, eu quero receber você aqui. Levante-se e venha. Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado, um livro abriu
e meu nome estava ali, rascunhado com lágrimas e dor. Perguntei: onde estão meus erros? Fiz e o pecado que cometi estão na cruz. O Senhor respondeu-me: minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Confuso andei por caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me: minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Eu sei que tantas vezes, quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi, mas sua graça infinda resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? Estão na cruz. O Senhor respondeu-me: minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Louvado seja Deus pela decisão que vocês tomaram. Mas há outras pessoas que estão sentadas aqui nesse auditório e que precisam agora tomar a sua decisão. Enquanto o quarteto cantava,
a sua vida passou diante de seus olhos, como um filme. Seu coração nunca vai estar cheio. Sua vida nunca será plena, até que Jesus seja entronizado. Por isso, levante-se e venha. Venha. Se o Espírito Santo está chamando o seu nome, levante-se e venha. Se você não for para Cristo, para quem você vai? Se você não amar a Cristo, a quem você vai amar? Se Ele não preencher o seu coração, você vai buscar em fontes erradas. Levante-se e venha. Aí na igreja, há muitas pessoas que estão assentadas ainda. Levante-se e venha. Se você ouvir a voz do Espírito Santo falando o teu nome, ao teu ouvido, levante-se e venha. Você pode estar em qualquer auditório desse Brasil. Levante-se e venha. Você está em casa, tomou a sua decisão. Não esqueça de acessar o nosso site, decidimudar.com.br. O mesmo Deus que começou essa boa obra no seu coração, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ore comigo. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque graças à Tua morte nós podemos ter vida. Obrigada porque graças à Tua ressurreição, nós podemos ressuscitar da morte espiritual para a vida em Jesus. E obrigado porque a Tua graça viaja 2000 anos e nos alcança nessa noite. Pai, obrigado por estes que tomaram sua decisão. Que anjos magníficos em poder possam ser colocados ao lado de cada um deles, possam os guardar e os proteger até o dia do seu batismo. E que nós possamos ser guardados e protegidos pelo Senhor até o dia da Tua volta. Dai-nos a Tua bênção. Prepara o nosso coração para Te servir. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, no mesmo horário, estaremos juntos para estudarmos o tema da ressurreição de Jesus. Eu espero você.